Eu quero falar exatamente sobre o processo eleitoral e a tentativa permanente, deputada Fernanda Melchiona, que o presidente Bolsonaro faz de desestabilizar ou de tentar desestabilizar o processo eleitoral brasileiro. Deputado Tadeu Alencar, as Forças Armadas, como nós sabemos, têm um papel importantíssimo, fundamental e insubstituível na construção da nação brasileira. O papel das Forças Armadas para proteger o território nacional, para contribuir decisivamente no nosso projeto de soberania nacional é indispensável. Mas nós estamos vivendo um momento onde todos os alertas são necessários. Nós temos hoje um presidente da República, deputado Molon, que é o comandante em chefe das Forças Armadas, como reza a Constituição, que não respeita este papel institucional das Forças Armadas. O presidente da República atual, deputado Bira, líder do PSB, trabalha permanentemente com a ideia de partidarizar as Forças Armadas. Ele chega a explicitar na sua linguagem, onde ele tenta utilizar a linguagem de chamar as Forças Armadas de suas, para retirar as Forças Armadas do seu papel institucional, que é serem as Forças Armadas do povo brasileiro, da nação brasileira. E aí, neste processo, que é um dos eixos centrais do ataque às instituições, que é feito de forma organizada e permanente pelo presidente Bolsonaro, que se utiliza das milícias digitais. Ele é o grande chefe das milícias digitais, dessas milícias digitais que agem criminosamente e cotidianamente atacando a democracia. E o que faz o presidente Bolsonaro, então? Ele procura incluir as Forças Armadas nesta construção de uma teoria conspiratória para colocar sob questionamento as urnas eletrônicas, o processo democrático e a eleição no Brasil. Em primeiríssimo lugar, porque ele percebe que em condições normais, democráticas, pelo desastre econômico que é o seu governo, pelo desastre ambiental, pelo desastre geral que é o governo Bolsonaro, ele caminha para uma derrota de grande monta pela decisão democrática no voto da população brasileira. E ele, portanto, desencadeia, intensifica este processo de tentativa de questionamento da urna eletrônica e do processo eleitoral. Quero dizer com todas as letras desta tribuna, deputado Molon, Vossa Excelência, que é advogado constitucionalista, não há uma única linha na Constituição brasileira que fale de qualquer papel das Forças Armadas no processo eleitoral. Portanto, deputado Alencar, senhoras e senhores brasileiros e brasileiras que me assistem, o dever das Forças Armadas é se afastar 100% do processo eleitoral. As Forças Armadas não podem aderir ao discurso de Bolsonaro, não podem ser instrumentalizadas por Jair Bolsonaro, não podem participar de nenhum ato. É verdade que foi feito um convite de boa-fé pelo Tribunal Superior Eleitoral para a Comissão de Transparência Eleitoral, e este convite foi feito de boa-fé. Agora, o conjunto de confusões que está sendo constituído por Bolsonaro indica claramente ao Brasil o melhor para o povo brasileiro, para a democracia brasileira, para as Forças Armadas manterem-se fiéis ao seu papel constitucional, é a decisão clara e definitiva de nenhuma participação no processo eleitoral. O presidente Bolsonaro,
atacou e ataca em diferentes circunstâncias o processo eleitoral brasileiro. Um ponto alto negativamente deste ataque foi o momento em que ele, numa destas lives que ele faz, ele levantou mais uma vez acusações sem prova contra a urna eletrônica. A pedido do STF, em boa hora, foi aberto um inquérito para investigar a fala e as acusações levianas do presidente Bolsonaro. A delegada que coordenou este inquérito, concluiu, dentre outras coisas, abro aspas, a live presidencial teve o propósito de desinformar e de levar parcelas da população a erro quanto à lisura do sistema de votação. Conclui ela ainda mais, que a busca por informação para desacreditar o sistema eleitoral, e aqui ela se refere ao uso da ABIN, que foi determinado por Bolsonaro, é mais um evento relacionado à organização criminosa investigada no inquérito das milícias digitais. Fecha aspas. Conclusão de um inquérito da Polícia Federal conduzido pela delegada Denise Ribeiro. Aí eu volto ao tema central da minha fala e caminho para a minha conclusão, dizendo que a nossa Constituição é muito clara de que o Tribunal Superior Eleitoral e a Justiça Eleitoral é que conduzem a eleição no país. Bolsonaro não pode ameaçar essas eleições inventando uma auditoria que o seu próprio partido contrataria, porque não são os partidos que vão contratar auditorias contratadas e pagas pelos partidos para contestar um sistema eleitoral seguro e que é fundamental para a estabilidade democrática do nosso país. Portanto, senhor presidente, ao pedir um minuto para concluir, eu digo que, infelizmente e perigosamente, as ações e declarações de Jair Bolsonaro têm levado a um tensionamento permanente que busca afastar as Forças Armadas do papel constitucional e fundamental que elas têm para o desenvolvimento da nossa nação. Das Forças Armadas, o que o Brasil espera é equilíbrio e bom senso para repudiar as insinuações totalitárias propagadas por este presidente irresponsável. E o bom senso, neste momento, recomenda, na minha avaliação, que os militares se afastem completamente do processo eleitoral, deixando esta tarefa a quem tem a responsabilidade constitucional de conduzi-la, que é o Supremo Tribunal Federal. Pelo bem da democracia brasileira, pelo bem do papel fundamental que as Forças Armadas do país têm nesta democracia, pelo bem da liberdade de uma eleição que precisa, e eu concluo, presidente, com a vossa compreensão, pelo bem de eleições livres, totalmente afastada de qualquer insinuação de golpe, como tenta fazer o presidente Bolsonaro. Fica aqui esta minha fala, dirigida para os comandantes das Forças Armadas, para todos os brasileiros, para o ministro da Defesa: vamos afastar as Forças Armadas do cenário eleitoral para o bem da democracia brasileira.